Olá, esta é a disciplina Linguagem e Tecnologias Digitais. Meu nome é Vinícius Oliveira de Oliveira. Na aula de hoje, nós vamos abordar o módulo 1, intitulado Tecnologias Digitais e Ensino. Inicialmente, na unidade 1, faremos uma introdução aos estudos das tecnologias digitais aplicadas à educação. Nossa discussão será direcionada para os seguintes aspectos: o conceito de tecnologia, ou seja, o que você entende por tecnologia, as diferenças entre tecnologias analógicas e digitais e o papel das tecnologias digitais na sala de aula. Vamos falar em tecnologias educacionais. De início de conversa, é importante que a gente aprimore um pouco os nossos conhecimentos sobre o que, de fato, são tecnologias educacionais. É importante que a gente direcione essa discussão para uma seara que considere não apenas as tecnologias digitais, que são aquelas tradicionalmente pensadas como a resolução de todos os problemas da sala de aula, mas sim tecnologias educacionais. E para nós falarmos em tecnologias, é importante que seja reconhecido que existem tecnologias analógicas e também tecnologias digitais. Vamos assistir um vídeo intitulado Tecnologias Educacionais. Esse vídeo foi produzido pelo reconhecido linguista aplicado brasileiro Wilson Leffa e está hospedado em seu canal Epifanias em Linguística Aplicada. Olá, meu nome é Wilson Leffa e meu objetivo neste vídeo é definir o que entendemos por tecnologia educacional. Vou mostrar que sem o uso da tecnologia, o trabalho do professor ficaria extremamente limitado. Na verdade, qualquer forma de educação nem existiria se não houvesse o suporte de algum tipo de tecnologia. Vamos lá! Vamos ao tema de hoje. O que é tecnologia educacional? Em termos gerais, tudo é tecnologia. Mais especificamente, todo artefato construído pelo ser humano é tecnologia. Os objetos que temos na sala de aula, por exemplo, são tecnologia. A lousa, o giz, o livro, o lápis, a cesta do lixo, a roupa que o professor e os alunos estão vestindo, incluindo também processos como a escrita, por exemplo. Tudo é tecnologia. É impossível dar uma aula sem usar tecnologia. Para quem deseja se aprofundar no tema, recomendo o livro A Natureza da Tecnologia, o que ela é e como ela evolui, de um cara chamado W. Brian Arthur. Nesse livro, o autor define tecnologia como um meio para cumprir um propósito humano. Para ele, a tecnologia cria o mundo, cria nossa riqueza, nossa economia, nossa própria maneira de ser. Notem que ele dá à tecnologia o mesmo poder que nós, da linguística aplicada, damos à linguagem, quando dizemos que a linguagem cria o mundo e nossa própria maneira de ser. Há uma mágica aqui. Eu digo abracadabra e uma coisa surge na minha frente. Uma mágica que funciona tanto para a linguagem como para a tecnologia. Para facilitar nossa compreensão, vamos partir dessa convergência entre linguagem e tecnologia. Ambas são instrumentos que usamos para alcançar nossos objetivos. As tecnologias, como já vimos em outros vídeos deste canal, podem ser classificadas em duas categorias básicas: tecnologias analógicas e tecnologias digitais. As tecnologias analógicas usam artefatos físicos, desde os mais simples, como réguas, lápis ou pincéis, até os mais sofisticados, como aviões ou naves espaciais. Já as tecnologias digitais
usam os arquivos virtuais que se instanciam, que se materializam nas telas dos computadores, celulares, monitores digitais, etc. Ah, professor, como é que eu vou classificar a escrita? É uma tecnologia analógica ou digital? Te acalma, Frederico. Quando falo da escrita como tecnologia, estou falando de um processo que envolve diferentes artefatos. Esses artefatos podem ser analógicos, como lápis, cadernos, livros, etc., ou também digitais, como computadores e celulares. São todos elementos que fazem parte da tecnologia da escrita. Além da divisão básica entre tecnologia analógica e digital, temos também outras subdivisões, como tecnologias da comunicação, tecnologias da indústria, dos transportes e também as tecnologias da educação. Uma frase como "eu não uso tecnologia nas minhas aulas" é uma frase sem sentido, porque algum tipo de tecnologia vai ter que usar. É claro que existe aquela ideia de que o bom professor não precisa de tecnologia, o que me faz lembrar do poema famoso de Emily Dickinson. Para fazer uma pradaria é preciso uma abelha e um trevo, mas se não tiver o trevo, basta a abelha. Fazendo aqui uma paráfrase do poema, poderíamos dizer o seguinte: usando a tecnologia mais antiga e mais presente na sala de aula, o quadro negro. Para dar uma aula é preciso um professor e um quadro, mas se não tiver o quadro, basta o professor. Sócrates, pelo que sei, dava aula caminhando peripateticamente pelas ruas de Atenas, embora nas estátuas que conheço dele apareça sempre sentado. Por outro lado, quem não gostaria de dar aula caminhando pelas ruas de Atenas? Se Sócrates, na época, tivesse à sua disposição os recursos que temos hoje, muito provavelmente teria um canal no YouTube para dar suas aulas e falar do seu método de ensino, o método socrático de ensinar fazendo perguntas, a maiêutica. O que nós, professores, realmente dizemos quando falamos de tecnologias na sala de aula é o que definimos como tecnologias da informação e comunicação, as TIC, ou, mais precisamente, as tecnologias digitais da informação e comunicação, as TIDIC. Resumidamente, as TIDIC são tecnologias mais poderosas e envolventes do que a tecnologia analógica do quadro negro. As TIDIC têm um custo mais baixo e oferecem um retorno muito maior quando usadas adequadamente. O resultado mais relevante é o empoderamento do professor. As TIDIC ampliam sua ação no tempo e no espaço, ou seja, levam seu gesto de ensino para além do horário da sala de aula e para além dos muros da escola. É óbvio que há um preço para esta aprendizagem. Temos que saber como usar a tecnologia de modo automático, como se ela fosse invisível. A atenção do professor deve estar no conhecimento que ele deseja construir com o seu aluno, não na tecnologia que ele está usando. Não temos o direito de não usar as tecnologias digitais na área da educação. Chegamos a um ponto em que não há mais retorno. Tranquilamente, o futuro da educação está no uso das tecnologias digitais, não para substituir, mas para somar. Muito obrigado pela atenção. Se gostou, dê o like e compartilhe. Se não estiver inscrito, se inscreva, por favor. O conceito de tecnologia. A tecnologia é entendida como um artefato cultural construído pelo homem. Esse é um conceito abordado ao longo do vídeo. Como vocês podem ver, é uma definição bastante geral.
mas vamos pensar o que significa na prática que ela seja entendida como um artefato cultural construído pelo homem. Eu sempre busco relacionar essa discussão a possíveis tecnologias digitais que foram desenvolvidas para fins educacionais e que, de alguma forma, refletem noções sobre língua e aprendizagem que estão imersas nesses dispositivos tecnológicos. Vamos pensar, por exemplo, o caso do aplicativo Duolingo. Tá? O Duolingo é muito provável que professores de línguas estrangeiras, dentre os quais eu me incluo, já tenham ouvido falar nesse aplicativo, já tenham desenvolvido alguma prática de linguagem com base nesse aplicativo, enfim. Mas o Duolingo, assim como os outros aplicativos, eles são artefatos construídos pelo homem, são tecnologias educacionais digitais e que refletem essas noções de língua e de aprendizado. É importante que a gente considere que a noção de língua atrelada ao Duolingo é uma noção bastante estrutural. A noção de língua e de aprendizado que estão atreladas ao Duolingo são noções bastante alinhadas a uma perspectiva behaviorista. Ou seja, o que isso significa? Os desenvolvedores desse aplicativo acreditam que aprender uma língua ou desenvolver qualquer outro tipo de aprendizagem deve se dar através de uma relação exclusiva entre o estímulo e a resposta. E a noção de língua que está imersa nesse aplicativo é basicamente a noção de que a língua é uma grande estrutura. Por quê? Na medida em que o usuário completar corretamente determinadas estruturas linguísticas, ele começa a ter uma evolução significativa ao longo do seu processo de aprendizado. Na prática, à medida em que eu acerto as estruturas linguísticas que são me exigidas por esse aplicativo, eu vou evoluindo em demais fases do Duolingo e assim vou acreditando que estou me tornando um usuário mais proficiente nesta língua em que eu estou aprendendo. Quando na prática eu estou demonstrando apenas uma maior aptidão sobre as estruturas dessa língua específica que eu estou aprendendo. Continuando a discussão sobre a invisibilidade da tecnologia, que esse é um conceito abordado pelo professor Wilson Leff ao longo do vídeo. Ele destaca que as tecnologias educacionais devem ser invisíveis. Na prática, o que significa que uma tecnologia educacional tem que ser invisível? Ela deve somar e não substituir. Além disso, é falado que essa abordagem é de fundamental importância para que consigamos compreender como integrar a tecnologia educacional de forma eficaz em sala de aula. Na prática, eu particularmente penso que a grande diferença é a seguinte: a tecnologia ela passa a ser invisível quando a ecologia da sala de aula ela assume um status de que o protagonismo do processo de aprendizagem está todo direcionado para o aluno. E a tecnologia é o recurso disponível para que a aprendizagem ocorra. Na prática, é muito comum da gente ver que, em alguns contextos de ensino, que a tecnologia ela é vista como o protagonista e não como um recurso. E no momento em que a tecnologia é vista como uma grande protagonista para a sala de aula, o que acontece? Ela deixa de ser invisível, ela deixa de ser considerada como um recurso para aprendizado do aluno e, consequentemente, a aprendizagem, que é o principal ponto, acaba ficando de lado ou acaba não existindo. Portanto, é muito importante que a gente entenda e estabeleça algumas reflexões de ordem teórica,
crítico e aplicada sobre essa noção da invisibilidade da tecnologia. Ela é um recurso que vem somar e não substituir. E ela é um recurso para o processo de aprendizagem no qual o aluno deve ser o protagonista. Feitas essas discussões sobre o módulo 1, vamos pensar agora tecnologias digitais aplicadas ao ensino em cenários de transição. O que você entende por transição? De acordo com o dicionário online da língua portuguesa, disse, o conceito de transição significa passagem de um estado de coisas a outro, uma rápida transição, uma mudança. Vamos pensar no contexto em que a gente está vivendo, no contexto educacional. Até bem pouco tempo, a gente estava em um contexto pandêmico, caracterizado pela exclusividade de um ensino remoto emergencial. A educação se dava de forma remota e emergencial. Mais do que nunca, naquele momento, as tecnologias digitais, elas corriam o risco de serem as protagonistas, porque, além da dificuldade de muitos professores, dentre os quais, obviamente, eu me incluo, em desenvolver práticas significativas e inovadoras em um período tão turbulento quanto foi o período pandêmico, aquele período acabou trazendo algumas aprendizagens para todos nós. E se nós pensarmos que, dentre essas aprendizagens que aquele período nos trouxe, cabe destacar que a tecnologia ela passou a ser entendida como um recurso cada vez mais essencial para o processo de aprendizagem. E isso, na prática, reflete uma outra coisa. Reflete o seguinte, que todas as aprendizagens desenvolvidas naquele período pandêmico nos mostram que nesse período pós-pandêmico, ou nesse período de transição, como está dito ali no slide, que muitas práticas que a gente teve que aprender com um certo nível de dificuldade ao longo da pandemia, elas acabaram sendo práticas que a gente vai ter que passar a moldar para esse cenário de transição. Na prática, o que isso significa? Se lá em 2020, 2021, a gente podia apenas utilizar aquela tecnologia como nosso único recurso para trabalhar num contexto de ensino remoto emergencial, nesse período de transição, 2024, que a gente está vivendo, nós devemos entender que aquelas aprendizagens elas têm que ser moldadas para essa nova fase educacional que a gente está vivendo, que é o período de transição. Com isso, não é mais possível dizer que a aprendizagem ocorre apenas no virtual ou no presencial. Esses dois espaços, o presencial e o digital, eles se entrecruzam de modo cada vez mais significativo, justamente pelo fato de que o nosso aluno e a nossa aluna está transitando pelo presencial e pelo digital a todo momento. E essa característica que tem uma presença muito forte na tecnologia é fundamental para que a gente consiga entender e pensar em práticas de linguagem caracterizadas por esse período de transição. Vamos pensar um pouquinho mais sobre a transição. Na primeira acepção, direciona a compreensão do termo para estado intermediário. Na segunda, a ênfase é direcionada para uma noção de paisagem. Então, é importante que a gente considere que esse trânsito do nosso aluno e da nossa aluna não é apenas uma noção de passagem, como está na segunda transição, mas é esse aspecto transitório que faz com que ele estabeleça um vínculo a todo momento com práticas de linguagem, com práticas pedagógicas, no online e no presencial, no online e no offline.
Vamos pensar um pouquinho no uso das tecnologias no cenário de transição. Vamos pensar, então, sobre o uso das tecnologias no cenário de transição. Em uma reportagem lançada em outubro de 2022, pelo site Educação no Futuro, são apontadas 3 tendências para a educação em um período pós-pandêmico. Sobre essas 3 características, o que elas têm a nos ensinar sobre o período de educação pós-pandêmico? Então, sobre esses 3 aspectos, quando nós falamos em aulas colaborativas, é importante que a gente leve em consideração de que as relações, os vínculos entre aluno, professor, e entre todos os atores das ecologias de aprendizagem que estão imersos no contexto da sala de aula, eles passaram a ser significados. Na prática, o que isso significa? Significa que os nossos alunos, eles acabam tendo um vínculo muito maior entre eles mesmos, entre eles e os professores, entre eles e os recursos digitais ou analógicos disponíveis para aprendizar. Quanto ao ensino híbrido, no que diz respeito ao ensino híbrido, essa discussão está muito ligada às noções de trânsito que a gente discutiu ao longo do início dessa aula. Isso porque não é mais possível separar o digital do analógico. Não é mais possível dizer que o nosso aluno e que a nossa aluna desenvolve práticas pedagógicas apenas no contexto digital ou no analógico. Com isso, ele está cada vez mais transitando por esse hibridismo espacial entre as aulas que são remotas, são online, e aquelas que são presenciais. E no que diz respeito ao terceiro aspecto, a aprendizagem na nuvem, cabe destacar que a nuvem, ou seja, os recursos de armazenamento de tecnologias, chegaram aí como um recurso para alunos e professores que é para ficar. Porque, se nós pensarmos, por exemplo, no passado, quando o acesso às tecnologias era ainda mais complicado, professores e alunos dependiam de bibliotecas físicas, dependiam de determinados espaços físicos para buscar os seus recursos educacionais. Com isso, agora a nuvem, ela nos oferece um recurso que é muito válido para professores e para alunos, porque todos os materiais que a gente precisa, eles estão apenas a um clique. Isso é extremamente válido e é uma tendência cada vez mais forte para esse período de transição. Recursos educacionais abertos. Os recursos educacionais abertos, REA, vou falar apenas REA daqui para frente, são alternativas com um significativo potencial para esse cenário de transição. Ao meu ver, os REA são a galinha dos ovos de ouro. Vocês já ouviram falar nesse conceito? Convido, então, para que vocês assistam mais uma vez um vídeo produzido pelo professor Wilson Neto, que apresenta em caráter introdutório as noções de REA. Olá, meu nome é Wilson Lefa e meu objetivo neste vídeo é falar da necessidade de reaproveitar o trabalho do professor. Não que eu ache que o trabalho do professor seja lixo e precisa ser reciclado. Não é isso. Não vamos falar de reciclagem, mas de reaproveitamento, para que o trabalho do professor renda mais, em quantidade e qualidade. Não deixo por menos. Vamos lá. Quem me conhece sabe que eu fui durante muitos anos professor de línguas. Trabalhei na escola pública, na escola particular e em cursos de línguas. E trabalhei também em todos os níveis de ensino, básico, médio, graduação e pós-graduação.
Normalmente eu falo para professores de línguas, mas às vezes me volto também para um público maior. É o caso hoje. O uso e o desenvolvimento de recursos educacionais abertos, os REA, interessa não só a professores de línguas, mas também a professores de todas as áreas e de todos os níveis. Mais ainda, interessa também aos gestores da educação, nas áreas municipal, estadual, federal e até internacional. Na verdade, o movimento REA começou na Unesco no início desse século. Vamos lá. Recursos educacionais abertos. O que são recursos? O recurso não é um objeto. Um objeto é uma coisa, algo que já está posto, algo que está contido em si mesmo. O recurso não. Diferente do objeto, o recurso sugere a ideia de mediação, de instrumento, um caminho que se usa para chegar a um objetivo. Na relação meio-fim, o objeto é o fim, o recurso é o meio. É nesse sentido que usamos a palavra recurso aqui. O qualificativo educacionais indica que o recurso tem um componente pedagógico, ou seja, oferece condições para que alguém desenvolva suas potencialidades, ative seus dispositivos de aprendizagem. Não é um recurso financeiro, ou jurídico, ou emocional. É um recurso usado para fins educacionais, como um texto, um vídeo, um aplicativo de celular, etc. Nenhuma novidade até aqui. Há anos convivemos com recursos educacionais e todo mundo tem pelo menos uma ideia do que estamos falando. O que merece uma atenção maior é a palavra aberto. O que seria um recurso educacional aberto? Resposta rápida e simples. É aberto porque facilita o acesso e permite a adaptação. Aberto igual acesso mais adaptação. O que é acesso? O que é adaptação? Vamos detalhar isso. Acesso aqui significa que o REA está aberto para todos os usuários, sem qualquer restrição de uso. Pode ser uma abertura operacional, abertura financeira ou abertura geográfica. A abertura operacional está garantida quando o REA pode ser acessado por qualquer usuário, independente do dispositivo que ele estiver usando. O dispositivo pode ser um celular, um tablet, um notebook, um computador de mesa, uma televisão, óculos imersivos, o que vier. Um REA que roda no computador e não roda no celular, por exemplo, não tem abertura operacional. Além do dispositivo, a abertura envolve também o próprio sistema operacional que roda no dispositivo. Windows da Microsoft, iOS da Apple, Android, Linux, etc. Um REA que rode no Windows só é considerado aberto se rodar também nos outros sistemas operacionais. Vamos agora à abertura financeira. Há aqui dois aspectos a considerar. O primeiro é a gratuidade do REA. O segundo, a disponibilidade do dispositivo a ser usado, celular, computador, etc. O avanço parece ter sido maior na gratuidade, como podemos ver nos inúmeros aplicativos que usamos sem nenhum custo financeiro. Redes sociais como o Facebook, o Instagram, aplicativos de mensagens como o WhatsApp, motores de busca como o Google, inúmeros aplicativos de ensino disponibilizados gratuitamente. Ah, professor, o senhor continua cada vez mais ingênuo. Nada disso é gratuito. Essas multidões que usam esses aplicativos exercem trabalho escravo para... Já calma, Frederico.
Deixa continuar o meu raciocínio. Além da gratuidade do aplicativo sem custo financeiro para o usuário, é necessário que haja também disponibilidade do dispositivo para quem vai acessar a rede, como o celular, por exemplo. Finalmente, depois da abertura operacional e da abertura financeira, temos a abertura geográfica. Atualmente, os REAs oferecem a possibilidade de eliminar fronteiras, não só entre a cidade e o campo, mas entre países. Hoje é possível que um aluno no interior do Brasil possa assistir, sem sair de casa, a diferentes cursos das mais prestigiosas universidades do planeta. E assim chegamos ao último A. O A de adaptação. O REA não é um artefato monolítico. Muito pelo contrário, é um recurso altamente flexível, moldável, adaptável a diferentes contextos e que pode ser redirecionado a diferentes objetivos. Falando com toda a franqueza, o REA existe para ser reaproveitado. O processo básico de reaproveitamento pode ser resumido em 4 R's. Reusar o que já foi feito pelo próprio professor ou copiado de um colega. Reeditar, adaptando o REA ao contexto em que trabalha o professor. Remixar, combinando diferentes REAs em um REA único, mais complexo. Redistribuir, compartilhando com colegas o REA que foi reusado, reeditado e ou remixado. Concluindo, essa ideia de gratuidade e adaptação está na definição fundadora dos REAs, conforme documento da Unesco em 2002. REAs são recursos de ensino, aprendizagem, pesquisa que estejam em domínio público ou que tenham sido disponibilizados com uma licença de propriedade intelectual que permite seu uso e adaptação por terceiros. Este vídeo foi uma introdução aos recursos educacionais abertos. Alguns aspectos que vimos aqui serão retomados e aprofundados em outros vídeos. Por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção. No vídeo do slide anterior é trazida a seguinte definição. REAs são recursos do ensino, aprendizagem e pesquisa que estejam em domínio público ou que tenham sido disponibilizados com uma licença de propriedade intelectual que nos permita seu uso e adaptação por terceiros. Agora, na prática, como nós podemos desenvolver e utilizar os REA em sala de aula? Vou dar uma dica. O Elo. O Elo é um sistema de autoria de materiais para o ensino de línguas que é aberto, no qual alunos e professores têm a possibilidade de trabalhar colaborativamente. Ao acessar o Elo, é possível, na condição de professor, utilizar materiais que foram desenvolvidos por outros professores, assim como é possível realizar todas as atividades que se enquadram no âmbito do reuso, da redistribuição, da reedição e da remixagem, ou seja, dos 4 REA que são mencionados pelo professor Lúcio Lepa ao longo do seu vídeo. Para acessar, basta acessar esse site. Com isso, vamos chegando ao fim da aula de hoje. Inicialmente, na unidade 1, nós começamos a estabelecer uma discussão acerca do conceito de tecnologia, levando em consideração as diferenças entre as tecnologias analógicas e digitais. Na unidade 2, começamos com o conceito de transição, discutimos a etimologia da palavra. Posteriormente, discutimos alguns dos principais aspectos que são ligados ao período de transição da educação digital. Abordamos a noção de REA, os recursos educacionais abertos, e, por fim,
E, por fim, sugeriu ela como um possível recurso a ser explorado por professores, pois possibilita o desenvolvimento e adaptação de novos REA para o ensino e aprendizagem de línguas. Essas são as referências e eu desejo bons estudos.